Muito bem. Bom dia, meus alunos do primeiro ano das minhas turmas da Administração 1 e 2 e Mineração 2 e 3. Sejam muito bem-vindos a esta aula do dia 23 de março, quarta-feira. Como eu havia falado com vocês na nossa última aula, no dia 16, eu estou antecipando a aula do dia 23, ou seja, estou gravando hoje, dia 17 de março, a aula lá do dia 23. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a antecipação ela é necessária porque já está aberto lá no Moodle o questionário sobre reações químicas. E a resolução destes exercícios nessa aula de hoje, referente à gravação, nessa aula gravada do dia 23, mas antecipada para o dia 17, essa resolução de exercício é importante e servirá de base para vocês resolverem um questionário lá, de reações químicas, não é isso? Conforme nós já combinamos. Correto? E também por um outro motivo, de ordem operacional, no dia 23 eu estarei no local sem acesso à internet, ok? Mas o motivo mesmo mesmo que eu estivesse lá no dia 23 no local com acesso à internet, como o questionário já está aberto, eu resolvi antecipar essa resolução de exercícios para hoje, dia 17, tá? Então, hoje é a aula gravada no dia 23 de março. Muito bem, sem perda de tempo, vamos lá para a minha tela? Vamos lá para a minha tela? Vamos lá, hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, então é a aula gravada do dia 23, né? Aula gravada do dia 23, que trata da resolução de exercícios de reações químicas. Então, nós estamos fazendo exercícios que servirão de base, claro, para o questionário Reações Químicas, que já está aberto. Tá? Esse questionário foi aberto ontem e vai ficar aberto até o dia 29 de março. Ok? Então vamos direto lá. E aí nós nos reencontraremos online. Então, hoje gravada a aula do dia 23, né? Hoje, 17, é a aula do dia 23. Ok? Beleza? E aí a gente volta a se encontrar, a nos encontrarmos, nós nos reencontraremos online, tá? Síncrono, lá no dia 30, aí nós vamos começar, lá no dia 30, o último capítulo desse ano letivo 2021, que é o capítulo Balanceamento de Equações. Na verdade, é a continuação. O balanceamento é a continuação do capítulo Reações, ok? Muito bem, então vamos lá direto para a nossa lista de exercícios. Manda lá. Exercícios. Vamos pegar logo de cara as três primeiras perguntas. Olha lá. Vamos pegar essas três primeiras de uma vez. Ó. Primeira. O que são reações químicas? Como são denominadas as substâncias participantes de uma reação? Outra. O que vem a ser equação química? Tá? Depois, conceituar reações de combustão. Olha aí, gente, ó, a nossa última aula foi sobre isso. Estão lembrados? A aula de ontem, dia 16, foi sobre isso. Como são denominadas
aquelas substâncias que sofrem a combustão, e aquelas que promovem a combustão. Nós já sabemos, combustível, comburente, né? Qual é a importância da combustão para nós, seres humanos? Tudo isso está naquela aula de ontem, está lá, né? Falamos isso tudo aqui ontem, ok? Então, terceira pergunta, qual é o principal impacto ambiental causado pela queima daqueles combustíveis fósseis? Estão lembrados, né? Gasolina, óleo diesel, né? Carvão mineral. Na verdade, eu poderia dizer que são dois impactos principais. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Primeira pergunta, conceituar reações químicas. Vai, tá aqui. Na reação química, algumas substâncias são consumidas, e essas substâncias consumidas são chamadas de reagentes. E as que são formadas são chamadas de quê? São chamadas de produtos. Então, a gente tem, numa reação química, as substâncias que são consumidas, são essas, que são aquelas que reagem entre si, e aquelas que são produzidas, que são os produtos. Aqui também tem essa resposta, ó, vamos lá embaixo, ó, aqui, ó. Aqui. Então, uma reação química, a primeira pergunta lá de cima, ó. Aqui ela, aqui, ó. Primeira pergunta. As substâncias que reagem entre si são chamadas de reagentes, elas são consumidas, elas desaparecem no processo. Já aquelas substâncias que são produzidas, aquelas que são formadas, tá? Aquelas que vão aparecer, que vão ser originadas, elas são chamadas de produtos. Os produtos, olha lá, C e D, são originados dos reagentes A e B. Então, os A e B se transformam, ó, produzindo as substâncias C e D, os produtos. Aqui um exemplo. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de potássio, então esses aqui são os reagentes, dando origem a outras substâncias diferentes das iniciais, é claro, né? Cloreto de potássio e água, tá? Então, vocês estão percebendo aqui que essas substâncias finais, os produtos, são diferentes das substâncias iniciais. O que não é diferente são os elementos. O que não são diferentes são os elementos. Potássio, potássio. Cloro, cloro. Hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio, oxigênio. Então, vocês estão percebendo que quando ocorre uma reação química, os átomos, eles permanecem, dos elementos químicos permanecem os mesmos. Ocorre um rearranjo, um novo arranjo entre eles. Por isso que são produzidas novas substâncias, os produtos, tá? Essa é a ideia de reação química, né? Tá? Então, ó, lá em cima, ó. Aí ela pergunta, o que é uma equação química? O que é uma equação química? Uma equação química, gente, tá? Tá aqui, ó. A equação química é a representação simbólica, é a representação gráfica, simbólica, por meio de símbolos da reação. Então, a reação, ela é representada simbolicamente, graficamente, pelo que nós chamamos de equação química. Ah, é isso mesmo. E o que tem na equação química? São as fórmulas das substâncias. Lá na equação química,
a gente tem as fórmulas das substâncias. Então, olha lá aquele exemplo lá que eu pus lá, ó. Lá embaixo, ó, lá embaixo, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, eu tenho nos reagentes as fórmulas do ácido clorídrico, do hidróxido de potássio, que, ao reagirem entre si, produzem cloreto de potássio, aqui é a fórmula dele, ó, e água. Então vê que as fórmulas são as fórmulas dos reagentes e dos produtos. HCl reagindo com KOH, produzindo KCl, não é a Cássia Eller, esse aqui não é a Cássia Eller, né? É o KCl e água, né? Isso é piada da química, viu? O KCl, Cássia Eller, isso é uma piada da química, né? Ok? Muito bem. Então, vamos ver se tem pergunta lá sobre isso. Quais são os principais tipos? Não tem não, mas vamos responder lá. Quais são os principais tipos? Decomposição. O que é uma reação de decomposição? É uma substância composta. Tá? O que é substância composta? Formado por elementos químicos diferentes, dando origem a outras substâncias. Tá? Olha lá, AB dando origem a A mais B. Essas outras substâncias, produto, podem ser simples ou podem ser compostas, tá? Mas uma reação de decomposição, ela tem como característica, do lado esquerdo da equação, somente uma substância, tá? Composta, do lado esquerdo. Do lado direito pode ter 2, 3, 4, tá? Simples ou composta. Então, é assim que a gente identifica uma reação de decomposição. Ok? Saber que já está balanceado aqui, né? 2, 2, 1, mas nós vamos aprender balanceamento lá no dia 30. Vamos começar a fazer balanceamento lá no dia 30 de março. Reação de síntese é o inverso da decomposição. Aqui na decomposição não tem uma substância só do lado esquerdo. No caso da síntese é o contrário. Nós vamos ter uma única substância do lado direito. Então, olha aqui esse exemplo, ó. Anidrido sulfúrico reagindo com água, sintetizando ácido sulfúrico. Então, no segundo membro da equação química, no caso das reações de síntese, só pode ter uma substância composta, tá? Aqui a síntese da amônia, ó. A síntese da amônia, ó. Tá? A amônia, ela é sintetizada a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Tá? Inclusive, essa reação química aí tá na moda, tá? Por que está na moda? Porque a amônia, essa substância aqui, ó, ela é usada para fabricar fertilizantes para a agricultura. E o Brasil está passando apertado agora com essa guerra na Ucrânia lá, né? A Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores, principalmente a Rússia, de fertilizantes para o Brasil. Então, o Brasil está aí, 90% do consumo de fertilizantes, do uso de fertilizantes pela agricultura brasileira, depende dos fertilizantes lá da Rússia, lá não sei de onde, tá? Então, o Brasil está passando apertado agora, né? Por que a amônia é importante na fabricação de fertilizantes? Por causa desse elemento aqui, ó. N, nitrogênio, né? Muito bem. Reação de simples troca. Reação de simples troca. Olha lá, ó. Eu tenho uma substância simples que vai substituir uma espécie química lá de uma substância composta. Então, A reagindo com BC, aí vai haver uma troca. Vai haver uma troca
de A por B. A entra no lugar de B. Aí B passa a ser uma substância simples. Então, aqui é simples, reagindo com composta, produzindo outra simples e outra composta. Tá? E o que é a dupla? Ah, essa aqui, simples troca, também pode ser chamada de substituição simples, tá? Substituição simples ou deslocamento simples. Então, esse aqui pode ser chamado de substituição simples ou deslocamento simples. Diferente desse outro aqui de baixo, ó, dupla troca, tá? A dupla troca pode ser chamada de substituição dupla também, né? Então, como é que fica? Duas substâncias compostas, tá? De tal modo que uma espécie química, aqui o A, ó, entra no lugar do C, da outra espécie química, e essa espécie química C entra no lugar de A, vem cá. Então, há uma troca de posições, há uma permuta de posições, ok? Então, que era AB reagindo com CD, fica AD, olha lá, o A entra no lugar do C, e o C entra no lugar do A, AD e CB. Aqui os exemplos, aqui, ó. A prata aqui, ó, vem para o lugar do sódio. Olha lá. E o sódio vem para o lugar da prata. Perceberam? Muito bem. Ok? Aquela segunda pergunta lá de cima, ó, lá de cima. Conceituar reações de combustão. Vamos lá. Opa. Isso é aquele rascunho, aquele resumo da aula de ontem está lá no Moodle já, tá? Já está lá no Moodle, aquele rascunho que eu fiz ontem com vocês. Então, o que são reações de combustão? São reações em que uma substância, que a gente passa a chamar de combustível, sofre a queima, tá? Quando reage com uma outra substância chamada comburente. Então, o comburente é aquele que promove a queima. O comburente mais comum é o oxigênio do ar, né? Do ar. E qual é a vantagem, qual é a importância das reações de combustão? Porque liberam energia para nós. A gente obtém energia nas reações de combustão. De que forma? Luz, calor, realização de trabalho, né? Claro, movimentação de máquinas, de veículos, né? Trem, locomotiva, navio, avião, né? Avião, carro, ônibus, caminhão, ok? Queima da madeira para obtenção do calor, lá no fogão a lenha, né? A lenha é um combustível muito utilizado. Ainda mais agora que o botijão de gás está caro para danar, né? Está cento e não sei quanto lá, cento e lá vai fumaça, né? Aí tem muita gente que voltou a usar lenha. E a importância? Tá? Os combustíveis, as combustões, as reações de combustão, são a principal fonte de reações de combustão. São a principal fonte de produção de energia na Terra. Correspondem a 80%. Porque tem energia hidroelétrica, tem energia eólica dos ventos, né? Energia potencial hidráulica, né? Das usinas hidroelétricas. Mas as queima de gasolina, óleo diesel, o quê? Ainda representa 80%. No futuro, nós vamos ter que diminuir isso aí, né? Nós vamos ter que usar energias alternativas. Porque os combustíveis fósseis
eles acabam, né? Eles vão acabar daqui uns anos aí, né? Eu não vou ver isso não, né? Vocês talvez, né? Mas daqui, eu sei lá, 60, 70, 100 anos, né? Não sabe se esse petróleo, gás natural, carvão mineral, essas jazidas, a tendência delas é acabar, né? Eles são combustíveis não renováveis, tá? Essa informação aqui, gente, eu tirei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Laboratório de... Como é que é? Laboratório de... não sei o que lá. Ô, Cristina, eu estou dando aula. Tá? Desculpa aí, gente. A ligação aqui. Então, e aí lá tinha pergunta lá, qual é o principal? Na verdade, a queima as reações de combustão desses combustíveis fósseis, ocorre a liberação de gás carbônico, dióxido de carbono, que é o principal responsável por um impacto ambiental global, que é o chamado aumento do efeito estufa. Então, aqui a gasolina, aqui, ó, a gasolina é C8H18, aqui, ó, C8H18, tá? O gás natural é CH4, o carvão é só C, né? Tá? Então, a queima desses hidrocarbonetos derivados do petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a combustão desses combustíveis lança na atmosfera o gás carbônico, tá? Que em escala global é responsável pelo aumento do efeito estufa, o aumento. O efeito estufa para a humanidade, para o planeta Terra, ele é bom. Ué, que isso, pô, Lucas? Ficou doido? Não. O que é ruim é o aumento do efeito estufa. Se não existisse efeito estufa, não existiria vida na Terra. Nós seríamos um planeta gelado. Tá? Não existiria vida na Terra como a gente conhece hoje. Ou seja, nós não existiríamos. Então, essa temperatura média na Terra, causada na superfície da Terra, causada pelo efeito estufa, ela é benéfica para nós. Calor no verão, frio no inverno, mas a média, ela permite a existência da vida vegetal, animal, né? Tá? O problema é que o uso indiscriminado, o aumento da queima de combustíveis fósseis, tá? Está aumentando a quantidade de gás carbônico, ou seja, o efeito estufa está só aumentando a temperatura da superfície da Terra, o chamado aquecimento global, está só aumentando. E isso vai ter uma série de impactos na vida na Terra. A vida na Terra hoje, ela se equilibra, tá? Nessa temperatura nossa da Terra, e se houver um aumento aí de alguns graus Celsius na média da temperatura, vai ter derretimento dos polos norte e polo sul, derretimento das calotas polares, os gases dissolvidos nas águas a concentração deles vai modificar. Ixi, as chuvas, né, as consequências climáticas vão ser... Não dá nem para prever muito, não. Né? Os cientistas estudam isso, né? Então, esse é um grande impacto global, que é o lançamento o aumento da concentração do gás carbônico, tá? Na atmosfera, é o aumento do efeito estufa. Tem também um outro efeito mais localizado, que é esse aqui, ó. O óleo diesel, principalmente o carvão também, tá? O carvão, tá? O carvão mineral, E
óleo diesel, gente, é o combustível veicular mais usado no Brasil, tá? Na Europa também é muito usado o óleo diesel. O diesel é usado em caminhão, ônibus, caminhonete, barco, navio, locomotiva. É usado, gerador de energia elétrica, usinas. Ixi, o óleo diesel é o combustível hoje, principalmente que o Brasil transporte mercadoria por caminhão. Tá? Usa-se pouco trem e poucas balsas nas hidrovias, né? O Brasil usa muito caminhão para transportar mercadoria. Tudo é diesel, é só diesel. E o diesel tem essa impureza aqui, ó. Pá, é o enxofre. E o enxofre, na hora que o diesel queima lá no motor do caminhão, do ônibus, o enxofre queima junto. Ele também sofre combustão. Aí, na hora que o diesel queima lá no motor do caminhão, o enxofre queima junto. Ou seja, reage com o comburente oxigênio. Então, lá no escapamento do caminhão, sai também essa substância aqui, esse gás, que é o dióxido de enxofre, poluente atmosférico. Tá? Não é um problema de escala global, como é o gás carbônico, o efeito estufa, mas é um problema de escala regional. Então, uma região lá de uma grande cidade, como São Paulo, Nova York, Pequim, Los Angeles, a poluição causada pelo diesel, pelo enxofre queimado lá no diesel, é enorme. Por quê? O enxofre reage com oxigênio lá no motor do caminhão, do ônibus, da locomotiva, né? Do navio, produz SO2. Quando esse cara aqui, essa substância, chega na atmosfera, reage, aqui ele de novo, pá. Aí, esse aqui já fora do motor, já no ar, na atmosfera. Reage com o oxigênio da atmosfera. Aqui tem que balancear aqui, né? Isso nós vamos aprender lá no dia 30, tá, gente? Produzindo esse outro óxido do enxofre, que é o trióxido de enxofre. Então, esse sai do motor, chega na atmosfera, encontra o ar atmosférico, transforma em SO3, aí o SO3 reage com a umidade do ar, olha aqui, ó, reage com a umidade do ar, aí produz H2, O3 com mais um aqui, ó, O4, que é o famoso ácido sulfúrico, que é o principal componente do que os ambientalistas aí chamam de chuva ácida. Essa é a única chuva ácida? Não, mas é a mais importante. Importante no sentido de que causa mais danos ao meio ambiente. Então, a chuva ácida, que vocês estão vendo aí, ó, originada na queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, óleo diesel, tal, ela é um problema ambiental, é um impacto ambiental regional. Não, o efeito estufa não, o efeito estufa do gás carbônico tem impacto global, no aquecimento global. A chuva ácida é regional, em alguns lugares é até local, né? Então, os grandes centros, Pequim, Los Angeles, São Paulo, inclusive esses gases aqui, ó, eles são monitorados pelos órgãos de controle ambiental. No Brasil tem, em São Paulo, BH tem, né? BH tem a FEAM, BH não, Minas Gerais. Tem a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? Que monitora esses poluentes no ar, né? Ok? Vamos
Vamos continuar? Tá. Muito bem. 4. Aqui está fácil, aqui, ó. Analise as questões. Analise. As equações 1, 2, 3 representam o quê? Olha aqui, ó. Primeira é síntese. Só tem uma substância aqui só. É síntese. A segunda, só tem uma substância do lado esquerdo. Só uma substância aqui. Então, é análise. A terceira é, olha lá, o alumínio entra no lugar do cobre, ó. O alumínio entra no lugar do cobre, ó. Expulsa o cobre. Então, é uma simples troca. É uma simples troca. Então, é a letra A. Olha lá. Tá? E aqui agora ficou fácil. Tá? Uma substância dando outras duas. Análise. Duas substâncias na letra B, dando uma só. Síntese. Aqui, ó. Duas moléculas de X, dando uma única Y. Síntese. Aqui, ó. A, B, C, D. A entra no lugar do C, o C entra no lugar do A. Dupla troca. Dupla troca. Aqui, o cloro entra no lugar do iodo, e o iodo ele é deslocado. Ele é deslocado. Simples troca. E tá tudo aí, gente, ó. Aqui é tudo igual esse exercício aqui, ó. Decomposição, dupla troca, decomposição. Letra D. Sétimo exercício. Quais são as de dupla troca? O sétimo exercício é só dupla troca, tá? A, C e D. Essa aqui, ó, é simples troca. Simples troca. Essa aqui também é simples troca. Aliás, todas aqui são simples troca. As outras, né? As outras. Tá aqui, ó, tá escrito aqui. Ok, gente? Então, tá aí. Tá aí. Eu acho que essa resolução aqui, acho não, ela tá lá no, eu vou verificar, ela tá lá no Moodle também. Esse arquivo aqui, exercícios resolvidos, tá lá no Moodle, tá? Está lá no bloco Reações Químicas. Ok, gente? Muito bem? Tá? Então, reforçando, hoje é dia 17, está substituindo a aula do dia 23, e nós nos reencontramos novamente lá no dia 30 de março, aula síncrona, para a gente começar o capítulo 7, o balanceamento. Então, estou retornando agora lá para a minha tela, tá? E com esse material que eu acabei de trabalhar com vocês, vocês têm condições, além das aulas anteriores, claro, né? Vocês têm condições de resolver já o questionário Reações Químicas. Ok? Um grande abraço para vocês.